outras partes do corpo, viu? As pernas, quadril e joelhos. Então, quem vai esclarecer mais sobre esse assunto com a gente é o Dr. Fábio Silvestre, ortopedista. Boa noite, seja Boa bem-vindo mais noite, uma muito vez ao obrigado. nosso programa. Doutor, existem tipos diferentes de pisadas? Sim, temos três tipos de pisada, que é a normal, existe a supinada e a pronada. Associado com esse tipo de pisada, existe os tipos de pés, que é o pé cavo, pé plano e o pé normal. Entendi. Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico ele é feito através do exame físico ou através da barodopodometria, que é o exame hoje padrão ouro, né, no mundo inteiro. Se identifica melhor o tipo de pisada e o tipo de pé. E como essa distribuição é feita, né, em termos de pressão, de carga, é um exame bem simples, que ele detecta níveis de pressão e a distribuição da como está a carga do pé, né? Ele detecta níveis de pressão, porque a planta do pé ela tem muitos receptores nervosos. Da infância e adolescência, né? Que não são detectadas e que às vezes tem um problema de postura devido a uma pisada, não propriamente uma escoliose ou uma cifose propriamente dita estabelecida. Quando se faz o exame está normal e o problema está lá embaixo. A gente Uhum. considera sempre que os pés são os olhos do corpo, que através dele pode se encontrar diversas patologias. Pode... Doutor, eu queria aproveitar a oportunidade, a gente está falando aqui sobre a pisada, sobre a questão da postura, mas aí a gente sabe também que existem várias doenças, né? Inclusive, a gente está falando aqui sobre esse equipamento de última geração, sobre esse exame aí, né? Sim. Que já detecta isso. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade para poder falar sobre o autismo, porque em alguns casos a pisada, né, inclusive é, crianças que andam na pontinha dos pés, pode ser um indicativo do autismo, por exemplo, né? Sim, é o encurtamento do tendão de Aquiles, ele é associado a algumas patologias. Não está ainda comprovado se o autismo tem relação, mas o encurtamento ele é muito associado com o pé plano. Sim. O pé sem cava, né, que é o pé pronado. Tem muita associação com a pisada pronada, que ela desgasta mais a parte interna do pé. Por exemplo, já aconteceu algum caso de um paciente no seu consultório, de repente, através dessa pisada, o senhor detectar que a criança ali ela pode ter o autismo e aí passar para outros profissionais? Essa associação não se faz assim com doenças como autismo, né? Que é Com- uma doença relativamente nova, né? Apesar Nova, de ainda tem muita coisa a se conhecer ainda, né? Mas não existe uma relação propriamente dita assim. mas A- geralmente quando há o indicativo, o ideal é que se procure sim, realmente o neurologista, né, no sim. caso, O encurtamento do tendão de Aquiles, ele é muito comum e associado à pisada pronada, que é a mais comum. a mais A comum. pisada neutra não é a mais comum. É a segunda na colocação. E a pisada supinada, que desgasta mais, é muito associada ao pé cavo, né, que desgasta mais a parte lateral do pé, ela é a terceira colocada. Entendi. As doenças ligadas à pisada, elas podem atingir outros membros, por exemplo, além dos pés? Sim, a pisada pronada, que é associada ao pé plano, ela é muito associada a canelites, principalmente em corredores, que é a dor Sim. na parte interna da perna. Bursites trocanterianos a nível do quadril, dores na parte lateral do quadril, tem muita associação também com a pisada pronada. O esporão de calcânio, que é a fascite plantar, também muito associada com a pisada pronada. O hálux valgo, existe uma associação com a pisada pronada. Já a pisada supinada, que é a pisada que o paciente tem muita cava no pé, ela é associada mais a tendinites do pé. Entendi.
E como prevenir essas doenças ligadas aí à pisada, hein, doutor? A prevenção, ela é através de fortalecimentos, alongamentos da musculatura do pé, a musculatura paravertebral da coluna, porque existe associação com o pé, né? Do joelho, da coxa e também, principalmente nos atletas, a escolha de um tênis apropriado, certo? Então é muito importante saber a pisada, principalmente desse grupo. E Entendi. através também do teste da pisada, né? A barodopodometria. A pessoa tem muitas entorses de repetição, tem dores nos pés que não foi detectado por outro exame, né? E dores em outras regiões do corpo. Esse teste da pisada aí, acho que a gente tem algumas imagens. É, quanto tempo dura o teste, hein, O doutor? teste, dependendo do profissional, ele pode durar até meia hora, dependendo da habilidade, né? Mas ele torna meia hora, uma hora o Mas aí teste. a gente vê que gente, que impressionante isso, né? Então você vai ali na sua pisada, você coloca ali o seu pé e ali você já consegue realmente identificar. É, porque a planta do pé, ela é muito sensível, né? Aí Sim, é o barômetro, então ele tem uma placa altamente sensível, associada à planta do pé, que tem muitos receptores neurais, ele consegue captar esses níveis de pressão, onde a pessoa pisa mais, né? Distribuição de carga do pé. Detecta também na fase dinâmica, que é a fase da marcha, que tem duas fases, né? A estática, parada e a dinâmica. Na fase dinâmica, ele detecta oscilações a nível da coluna, a nível da pele, do quadril. Detecta se existe alguma assimetria da coluna, uma possível escoliose, uma diferença de uma perna para outra, né? sim. Eu Então, tenho escoliose. É horrível, pode ser que não seja associada propriamente à escoliose, pode né? ser que seja Pode ser pela associada à pisada. pisada, né? Eu Sim, já com vou certeza. marcar para fazer esse teste aí, porque eu achei muito interessante. Inclusive, é, eu uso muito salto alto, por exemplo, né? Então, assim, eu posso ter mais riscos de lesões pela pisada, ou não? Não, o salto alto geralmente ele é associado a joanetes, encurtamentos do tendão de Aquiles, né? Ele não tem muita associação propriamente com a Com a, escoliose. com a escoliose, Não, né? não tem muita associação. Mas, assim, a mulherada usa muito sapato alto, O salto alto ele é mais associado a patologias do pé do propriamente pé dito, propriamente dita. principalmente o joanete, que é o Sim, arcos valgo, né? Conhecido. entendi. E as pessoas que praticam esportes de alto impacto, como o senhor falou aí? Sim, esse grupo de preferência é importante fazer o teste da pisada, até para que ele tenha o princípio de evitar, né? Tratar as lesões e de evitar deformidades que possam aparecer com o tempo, né? E Entendi. até comprar o tênis correto. É importante na compra do tênis, por exemplo, a pessoa com a pisada supinada, como o pé cavo é um pé duro, então é importante comprar um tênis com amortecimento, porque às vezes o vendedor não sabe o que é pisada supinada. Então chegar na loja, eu quero um tênis com amortecimento. E a pessoa com o pé plano, a pisada pronada, comprar um teste com estabilidade, que dê estabilidade. Então essas duas colocações o vendedor sabe, um tênis com estabilidade e um tênis com amortecimento. Olha, e é muito interessante a gente estar falando sobre isso, porque assim, a gente sabe que cada vez mais os médicos indicam, e é o necessário que a gente tem que fazer, tá, gente? Prática de atividade física sempre, a gente tem que se exercitar, o nosso corpo, ele precisa se exercitar, assim como a gente precisa ter uma boa alimentação, beber muita água, né, doutor? Mas é um teste que pode, inclusive, ajudar na escolha do tipo de esporte, por exemplo, que você queira praticar, Sim, né, doutor? Achei muito interessante. com certeza. Exame é um assunto muito pouco estudado. Estudado, Isso. mas eu amei a gente poder falar sobre isso aqui no nosso programa, tá certo?